Olá! A medida provisória que muda a legislação do saneamento básico no Brasil foi aprovada na comissão especial e nós vamos conversar sobre o assunto com o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, integrante da comissão. Seja bem-vindo, senador. Tudo bom, Renata? A alegria é minha e muito grato pela lembrança, convite que você me faz para que nós dialoguemos sobre esse assunto que é palpitante. Na verdade, o que foi aprovado foi o projeto de lei de conversão, né? A medida provisória ela exato, foi bastante alterada. Foi. Ela, primeiro, é importante que se registre, ela estava na Câmara, não houve tempo hábil para que nós apreciássemos, e eu me recordo muito bem, porque integrava como deputado federal, e nós trabalhamos exatamente no sentido de evitar, porque ao nosso ver, e eu queria dizer de já, Renata, que como eu, os nossos telespectadores, os nossos internautas, você, todos nós temos uma preocupação, existe um diagnóstico que é claro, inequívoco. Nós temos milhões de brasileiros sem acesso ao esgotamento sanitário. 100 milhões, né? 105, 110 milhões. Nós temos cerca de 35 milhões de brasileiros que não têm regularmente a água, ou seja, o seu abastecimento. Ponto 1. Água encanada. Né? Nós não estamos deixando de reconhecer a necessidade de fazermos e termos políticas públicas que diminuam esses problemas, principalmente nos rincões. No seu querido norte, que eu sei que você tem tanta relação, no meu querido nordeste paraibano que sou. Agora, não é reconhecendo o fato, tendo esse diagnóstico, que nós poderíamos, e no nosso ver, ou ao nosso ver, e ao lado de outros senadores, votamos exatamente porque vemos que a medida provisória, em um dos seus itens, ao acabar com o contrato de prestação, o que é de programa, contrato de programa, o que ele pode levar, inevitavelmente, a uma quebradeira generalizada das empresas estatais públicas e principalmente aquelas que têm bem servido. Porque a medida provisória, o projeto de lei de conversão, vai levar necessariamente aos municípios, àqueles que são superavitários, a fazer chamamentos a licitações aonde a iniciativa privada participe e a empresa pública estatal não tenha condições de competitividade. Por que a empresa pública estatal não teria condições, senador, de ser competitiva? Porque, querida, se você observar, se no nosso país nós tivermos 200 cidades em condições superavitárias, no meu estado, eu vou citar um caso muito prático, nós temos 223 municípios na Paraíba, apenas 2 municípios, a nossa capital e a minha terra, Campina Grande, são superavitárias. As demais outras cidades, elas têm os serviços de esgotamento, em alguns casos, em outros casos, percentualmente incompleto, serviço de abastecimento por parte da nossa empresa, que se chama Cagepa. E esses serviços são mantidos com os recursos provenientes de onde? De Campina Grande e de João Pessoa. No momento em que é dado aos municípios o reconhecimento à titularidade, o que eu cobrava, eu e os demais outros senadores, de que também há essa titularidade, o município dissesse, olha, eu posso, se assim houver condições, fazer a prestação direta. Eu posso fazer uma licitação, chamando a quem interessado venha a demonstrar o seu desejo, ou posso fazer um contrato de programa junto à empresa estatal. Esse contrato ele é específico para a empresa estatal, esse contrato de programa. Exatamente. É um contrato que o município opta por fazer o contrato diretamente com a empresa estatal, sem licitação. É porque é previsto por lei a dispensa de licitação. Né? Agora, o que nós estávamos querendo... E a medida provisória, ela impede que esses contratos sejam renovados. Você tem um prazo, há aqueles que estão em vigência, eles vão ser respeitados, mas a partir do momento em que houver, se expire o prazo de vigência, você não mais terá essa modalidade. Ou seja, a proposta, com todo o respeito, o carinho e a consideração que eu tenho pelo senador Tasso Gereissati, ele exclui essa modalidade. Então, ou você vai ter um município que fará a prestação de forma direta, e são pouquíssimos no país, eu acho que não chegamos a 50, ou vai ter que fazer um chamamento através de licitação, aonde as empresas se interessarão. A pergunta que eu te faço, a pergunta que eu faço a você, meu amigo telespectador, quais serão as empresas que se interessarão por municípios que não sejam superavitários? É o que se disse, é o filé. Todo mundo se interessará por aqueles municípios que são superavitários, deixando
àqueles outros sob a responsabilidade das empresas que quebrarão, porque terão que recorrer aos tesouros estaduais. Senador, mas essa era a proposta original da medida provisória, né? Foram 501 emendas apresentadas, das quais o relator acatou mais de 90, né? E ele passou a tratar o conceito de regionalização no projeto de lei de conversão. Não atende essa expectativa? Não atende, porque essa foi a defesa que o senador me fez para tentar convencer-me. No momento que ele diz, olha, veneziano, quem se interessar por uma cidade que seja atrativa, sob o ponto de vista lucrativo, terá que também interessar-se por outras regiões compostas por alguns municípios onde não há essa atração. O osso, né? O osso, vamos assim, didaticamente. Porque foi uma imagem que foi usada várias vezes em todas as audiências públicas, o filé e o né? osso. Só que, se você, cidade X, disser, não, eu não concordo, eu não vou para essa licitação com o bloco de municípios, simplesmente você que tem a titularidade pode evitar esse procedimento. Então, não é a exigência que se imagina ter que, de fato, haverá. Então, o município ele só se permitirá se as condições para um processo de presença de investidores privados se der, e a gente até pode entender, ou entendemos, mas os demais outros. Então, nós vamos ter aumento de tarifas, inevitavelmente, para municípios e populações mais humildes. Nós vamos ter... Em que circunstâncias se dará o aumento de tarifas, senador? Porque, trazendo de volta o caso nosso na Paraíba, no momento em que a empresa perde a condição do contrato de programa com a capital, com Campina Grande, vai precisar de recursos para manter os seus serviços nos demais outros municípios, que são muitos. O Estado da Paraíba pôde fazer, através da sua empresa, uma participação significativa, mais de 1.500 quilômetros de adutoras. Claro, com recursos federais, recursos provenientes também de outras relações, mas com uma contrapartida bastante significativa da CAGEPA. Então, no momento em que a empresa deixa de receber daquelas que são superavitárias e tem que manter a qualidade dos serviços, ela vai ter um déficit. Esse déficit, por algum momento, vai ser bancado por ela própria e depois vai ter que ser cobrado a quem? Ao seu mantenedor, que é o Estado. O senhor acredita que esse modelo faz com que o sistema de saneamento seja financiado por tarifa? Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. E o que nós defendemos, que é a universalização, eu gostaria muito de estar equivocado e errado, mas essa universalização, o combate a esses indicadores, 105 milhões, 110 milhões de conterrâneos brasileiros que não têm o esgotamento sanitário tratado, que não têm a água, os 35 milhões, isso vai ser ampliado, Renata. Eu não tenho dúvidas disso. As outras mudanças são interessantes, você criar uma condição da Agência Nacional d'Águas melhor para funcionar, para trabalhar, até mesmo, penso eu, de forma inconstitucional, fazer regramentos, e isso é um ponto outro que a gente poderia discutir em determinados instantes que não hoje, porque o mérito, o ponto nevrálgico, central, é exatamente o risco que nós corremos de ver as empresas públicas estatais desmanteladas. Em especial, e me toca diretamente, àquelas que mostraram poder ser possível fazer gestão pública através de empresas. Senador, o marco legal atual, ele é de 2007. Foram 12 anos. Sim. Quando o ministro veio na audiência, o ministro do Desenvolvimento Regional veio na audiência pública, ele mostrou os mapas da evolução nesses 12 anos. Praticamente não houve evolução no saneamento básico no país. Mas não foi por força do marco regulatório que está sendo modificado. Mas o senhor acredita que é um modelo que funciona? Não, pode funcionar, basta que nós priorizemos. E não significa dizer, Renata, também é um discurso que quem defendeu e que terminou tendo mais votos do que aqueles entre os quais nós, para aprovar, no caso, o governo, não é correto, não é honesto dizer que nós não reconhecemos a necessidade de atrairmos a empresa privada, o investidor privado. Significa isso. As empresas públicas, elas estão aptas a fazer essas parcerias. Em nenhum momento nós dissemos, olha, nós não queremos o investidor privado. Muito pelo contrário, nós sabemos que o governo federal e que os governos estaduais, isoladamente, sozinhos,
Eles não têm essa condição que você bem menciona, e é verdade, o ministro não mentiu. Nós evoluímos pouco, mas evoluímos pouco não por força da inexistência de um marco regulatório que assim pudesse mudar esse aspecto. É porque não foi a prioridade efetiva. Então, não é verdade que nós não queremos o investidor privado, queremos. Agora, queremos também que seja respeitada as instituições públicas que têm dado certo. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Renata, a você e aos nossos queridos telespectadores. A gente conversou com o senador veneziano Vital do Rego sobre a medida provisória que muda a legislação de saneamento básico no país, ele que votou contra a MP. Se você quiser rever essa entrevista ou assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, é senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11, a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.